lá, gente. Vou deixar aqui do lado, a gente vai acompanhando gráfico, legenda e prática aqui nos pontinhos. Começa com 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Fecha com ponto baixíssimo. Vai lá na primeira correntinha que vocês fizeram, fecha com baixíssimo. O começo é sempre a mesma coisa. Pode reparar que no square 2 e 1, o começo sempre eu começo do mesmo jeito. Ah, Mary, obrigada, que bom que você gostou. O início aqui eu não coloquei nada, mas eu sempre subo 2 correntinhas, mesma coisa, em todos os squares, 2 correntinhas, que nós não contamos como ponto. E agora eu coloco 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro. Esse aqui está representando os lados. Deixa eu só mostrar aqui como é o ponto alto do desenho. Para quem tá começando a aprender, é interessante já ir visualizando e sabendo qual é o ponto. O ponto alto é esse aqui. Toda vez que tiver um cortinho aqui, é ponto alto. Tá bom? Esses 2 cortinhos, né? Na verdade, ele tem esse aqui de cima e esse aqui no meio é ponto alto. E aí, fica aqui escrito aqui embaixo também pra quem precisar ir, né, consultando a legenda, tá ali embaixo. Essas bolinhas sempre são as correntinhas. Então, eu sei que aqui eu fiz 3 pontos altos e depois eu faço as 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E aí, agora eu faço uma sequência de 3 pontos altos e 3 correntinhas até completar os 4 lados deste square. Eu vou fazer um pouco mais rápido, porque aqui, né, é a mesma coisa sempre. Desde o square 1, é sempre a mesma coisa. Nós vamos mudar um pouco isso em breve, que eu quero trazer algo mais... com uma dificuldade um pouquinho maior, que eu acho mais legal, quando tem uma dificuldade um pouquinho maior. Fica mais divertido, tem muito mais possibilidades de trabalho. 1, 2, 3, tô no quarto lado. Aqui eu vou sempre falar a mesma coisa. Já falei no primeiro, no segundo, vou falar nesse também. Você pode fazer 3 correntinhas e fechar com baixíssimo, mas eu não acho interessante assim. Mas tem gente que faz, então quem quiser fechar com baixíssimo, né, 3 correntinhas e baixíssimo, fica à vontade. Mas aqui eu vou fazer uma correntinha e vou fechar com meio ponto alto inacabado. O meio ponto alto, ele é assim, ele está inacabado porque eu vou colocar a minha próxima cor agora. Coloquei a próxima cor para fechar aqui essa carreira. Então, observa que os 4 lados estão certinhos, mesmo fazendo meio ponto aqui, nessa parte, pra fechar essa carreira, fica com a aparência igual e o meu trabalho na próxima carreira começa sempre aqui no centrinho. Aí, o próximo passo. Meu próximo passo é fazer estes pontinhos aqui na carreira que tá em verde. E uma coisa legal é... esse ponto maior tá passando por cima porque eu vou, na próxima carreira, fazer ele pegando de lá de cima, pegando lá na minha carreira, 1. Então, ele tá passando aqui por cima, mas dá pra ver que aqui é um mais. Aonde tem o mais, é um ponto baixo, tá certo? Então, vamos lá. Começando aqui pela quina, que são os 3 pontos altos. Aí, o que vocês podem fazer com essa pontinha é fazer o crochê por cima dela. Subo 2 correntinhas para dar a altura da minha carreira e faço 3 pontos altos. As correntinhas eu não conto como ponto. Fiz 3 pontos altos. Este fiozinho, ele tá passando aqui por dentro, eu tô fazendo ele pra ir prendendo ele. Aí, vocês podem observar que o ponto baixo, ele tá aqui, ó, no centro, aqui no centro desses 3 pontinhos, bem aqui no centro. Em cada lado, no centro da carreira,
eu vou fazer um ponto baixo. Então, como é isso na prática? Lembra que esses dois não contam como ponto, então eu vou observar esses três. No meu segundo ponto alto da carreira de base, eu vou fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Então, eu fiz essa corrente, esses três pontos altos, cheguei aqui no meio e fiz um ponto baixo. Vou ali para a próxima quina, que são 3 pontos altos. E o terceiro, observa aqui, eu conduzi a pontinha desse fio até onde vocês quiserem, tá? Não tem uma regra. Onde você achar que é suficiente, tá ótimo. Tô chegando aqui nessa parte. Acabei de fazer esses 3 pontos. Agora, eu vou fazer as correntinhas. Correntinhas, 3 correntinhas. E aqui os 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro. Vou fazer esse lado e vou mostrar uma coisa interessante que acontece nessa carreira e vou mostrar como que a gente compensa isso. Vou fazer a mesma coisa, ponto baixo no segundo ponto aqui na carreira de base, faço um ponto baixo. Então, aqui eu não vou repetir muito, que é a mesma coisa, faço a quina com 3 pontos altos. 3 correntinhas e 3 pontos altos. Sempre a mesma coisa. Como são 4 lados iguais, né? A gente pode trabalhar também fazendo esses lados diferentes, dando efeitos diferentes, mas no caso, estamos fazendo os 4 lados iguais. E sim, parecem 2 orelhinhas. Fica parecendo 2 orelhinhas. É assim mesmo. Esse tipo de crochê é legal pra gente ir abrindo a mente, sabe? Vendo que dá pra fazer outros tipos de coisa. É legal por causa disso. Ponto baixo. E tô chegando aqui no final. Eu esqueci de falar. Eu não conduzi o fio. Eu só soltei o fio que eu tava usando na carreira 1. Quem conduziu não tem problema, mas não precisa. Eu só soltei ele. Vou mostrar agora como que eu vou fazer pra soltar esse fio verde. Que é exatamente o que eu fiz na primeira. Pra fechar essa carreira, eu dei essa volta aqui todinha, cheguei aqui, na parte que eu vou fechar, fazer a união de uma ponta com a outra. Como é essa união? Mesma coisa, fiz um ponto, uma correntinha e vou fazer meio ponto alto. Inacabado. Agora, eu vou trocar a cor. Eu simplesmente vou soltar o que eu tava usando, vou pegar a minha outra cor e vou fechar esse ponto. E aí, tudo bem deixar esse ponto solto, não tem problema, tá bom? Cheguei aqui, subi, né, fechei com meio ponto alto, inacabado, troquei a minha cor. Agora, eu preciso fazer 2 pontos baixos, aqui e aqui um pouquinho diferente. Ela vai ficar com essa aparência aqui. Pra ficar assim, eu faço uma correntinha para dar a altura do ponto baixo, né? Uma correntinha só. Faço 2 pontos baixos, ponto 1 e o ponto 2. Aí, agora começam as coisas interessantes. Falei isso na live anterior, mas vou repetir agora, porque nem todo mundo viu. Quando eu tô trabalhando em ponto relevo, quando eu faço um ponto relevo, ele tira a altura do ponto. Então, se eu for comparar um ponto alto e um ponto alto relevo, em altura, vai mudar a altura, tá certo? No caso aqui, eu tô fazendo, seria uma carreira de pontos baixos. Só que como eu vou trabalhar em pontos relevos, eu não vou fazer esse ponto relevo em ponto baixo, eu troco por meio ponto. Esse desenho aqui, quando ele tá sem esse ganchinho, é só meio ponto. Toda vez que vocês verem um gráfico e tiver um T assim, ele representa meio ponto. Quando ele tem esse ganchinho virado
pra direita, desse jeito, ele quer dizer que esse ponto é ponto relevo, pegando por trás. Meio ponto alto relevo, pego por trás. Como que faz? Vou laçar meu fio, lembrando que eu não estou conduzindo o fio anterior. Venho aqui, eu ignoro essas duas correntinhas da carreira de base que eu fiz e vou no ponto alto. Nesse ponto alto, eu vou por trás e coloco a agulha e passo por cima dele e saio com a agulha do outro lado. Eu isolei esse ponto, pegando assim por trás. Vou fazer de novo. Laço o fio, vai lá por trás, pega o ponto, sai aqui, isolo esse ponto, ele fica assim, ó. E aí, eu laço o fio mais uma vez e vou trabalhar meio ponto alto, que é quando eu tiro as 3 laçadinhas que estão na minha agulha de uma vez. Laço, vou fazer de novo, são 3 meio ponto alto em relevo. Aí, vocês vão observar que essa altura do ponto, olha como ela ficou retinha. Mesmo eu fazendo um ponto que seria teoricamente mais alto, né, do que o ponto baixo, eu consegui estabilizar essa carreira. Mas quem não quiser deixar retinho, também tudo bem, gente. É só a opção desse trabalho é manter as carreiras retas, alinhadas e mostrar para vocês saídas para isso. Então, fiz o segundo e o terceiro. 3 meio ponto alto em relevo pegando por trás. Fica com essa aparência. Aí, aqui onde eu peguei, ele fica assim. Este ponto é um ponto alto em relevo pegando pela frente. Vou mostrar aqui que é melhor. Quando o ganchinho tá virado, apontando pra esquerda, quer dizer que eu tenho que pegar esse ponto pela frente. Eu vou passar a minha agulha pela frente do ponto. Então, quando eu tenho só esse risquinho, eu já sei que é ponto alto, igualzinho que tá aqui em cima. Quando tem esse ganchinho, eu sei que ele é relevo. Então, esse ponto alto, eu vou pegar ele vindo aqui, lá na minha primeira carreira, no centro. Ele vai dar esse efeito como se fosse uma estrela, ou uma flor, não sei. Pra mim, é uma estrela. Pra fazer este efeito, eu vou laçar o meu fio normal, como se eu fosse fazer um ponto alto. Só que eu vou lá na minha primeira carreira, pra pegar esse ponto pela frente. Eu dou a volta pela frente, assim, ó. Pela frente do ponto, laço o fio e puxo como se fosse um ponto alto normal. Não estica muito porque não precisa, tá bom? Tiro 2 e tiro mais 2. Olha só a altura do trabalho, como ele ficou alinhado. Ele não desalinha certinho. Aí, como eu vou fazer os próximos pontos em relevo, eu tô nessa parte. Agora, eu vou fazer esses 3 aqui. Esses 3 pontos, eu vou laçar o fio e vou fazer igualzinho eu fiz antes. Por trás, na verdade, é falar pela frente. Vou lá por trás, faço o meu meio ponto, meu outro meio ponto e o terceiro. Agora, eu cheguei na quina, 2 meio ponto, ou 2 pontos baixos, uma correntinha pra fazer a minha quina e 2 pontos baixos pra completar essa parte da quina. Vou laçar o fio e repetir a mesma sequência que eu fiz antes. 3 meio ponto. Não gosto de falar que é meio ponto alto, né? Mas falo só meio ponto. Laço o fio, vou fazer um ponto alto, relevo, pegando pela frente lá na minha primeira carreira. Não estica muito, lembra de não esticar porque não precisa. Na hora que eu finalizar meu ponto alto, ele vai estar na altura que eu preciso, desse lado do trabalho. E a partir daqui, eu vou fazer a mesma... Desfiei o fio. Vou fazer a mesma coisa, sempre
pegando desse jeitinho, pegando por trás pra fazer os 3 meio ponto alto. Quininha, 2 pontos baixos, uma correntinha, 2 pontos baixos, e 3 meio ponto alto. Vou dar uma acelerada, gente. Aproveitar aqui e falar que quem tiver alguma dúvida, aproveita, se não ficou claro alguma parte dessa carreira, que é a mais complicadinha para fazer, se alguém for com dúvida, aproveita esse momento, que aí eu explico nesse próximo lado. Espero que todas tenham entendido. Mas se não entendeu, é só perguntar que a gente já esclarece agora. E aqui, né, 2 pontos. Acho que tudo bem, né, gente? Vou seguir aqui. Vocês não falaram nada, acredito que esteja tudo ok. Fiz os meus 3 meio ponto, agora o ponto alto. E os 3 últimos meio ponto. Esse aqui eu não vou cortar meu fio. Eu já tenho um outro square pronto pra mostrar pra vocês como que eu faço a finalização. Cheguei aqui nesses 2. E aí, eu posso fazer a correntinha e cortar o fio, no caso, né? Quem quiser deixar ele assim. Vou falar uma coisa, vocês podem já começar a exercitar um pouco da criatividade de vocês, ou fazer os testes de vocês, utilizando o que vocês aprenderam no primeiro, no segundo square. Vocês conseguem crescer isso daqui e já vocês mesmas criarem vários desenhos, vários modelinhos diferentes. E aí, eu vou explicar um jeito que eu faço pra fechar. Fiz aqui, né, a correntinha, no caso, igual eu fiz a outra, que eu tava fazendo. Fiz a correntinha, cortei o fio e puxo direto. Pra eu fechar esse trabalho, eu vou pegar esse fio, a gente vai usar muito ele. Não no meu primeiro ponto, acho que agora tá melhor. Não nesse primeiro ponto baixo. No próximo, eu passo a agulha de trás pra frente. Pego esse fio, engancho ele na agulha e puxo. Agora, eu vou pegar esse fio e eu preciso fazer ele voltar aqui, de onde ele saiu. Vou voltar com este fio, é lá na correntinha mesmo. E vou voltar com ele de onde ele saiu, pegando por trás, no centro da correntinha. Vou laçar esse fio novamente e vou puxar. Desse jeito, eu consigo fazer um acabamento certinho, ó. Fica bem certinho. Aí, depois, vocês, né, arrematem, escondam os fios do jeito que preferir. Mas, pra fechar manualmente, assim, né, depois do fio cortado, pra ficar mais perfeitinho o acabamento, é desse jeito que eu faço. Acredito que bastante gente faça desse jeito também. Este foi o Square 3. Não se preocupem que eu vou enviar o gráfico pra vocês lá no grupo, nos grupos. Vou virar a câmera pra gente conversar uns minutinhos.